Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de entrar na Tua presença, em união, Senhor Jesus, com as nossas irmãs, com tudo, Senhor Jesus, que tem feito, Senhor Jesus, e vem lhe pedir em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos dando da Tua bênção, nos dando da Tua graça, nos dando da Tua paz e prosperando, Senhor Jesus, esta tarde, em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia, Senhor. Deixa eu só desligar isso aqui, irmãos, que eu esqueci de desligar. Põe no silêncio. Que pai. Não toca, né? Eu estou atrapalhando o meio das pessoas, será? Não, pode deixar. Tá nas suas costas aí, às vezes. Não, na minha não. Tá gostoso. Você nem sente, né, ventilador? Não seja um ventilador grandão, porque tem casa com barulhento. Aquele barulhento lá. Ô, irmão, agora eu aprendi a desligar aquele lá. A gente ficava lutando no último botãozinho, e é o do meio. É o do meio. Por que tu não falou para nós que era do meio? É o do Eu meio. chego lá e fico tentando desligar. Aí vem a luz do Espírito Santo e fala, burra, é do meio. Eu lá, pá, desligo, pronto. É o do meio. É o do meio, gente. Mas agora todo domingo, desde domingo, eu estou indo em todas as salas verificar se as luzes estão apagadas, se as torneiras do banheiro estão fechadas, porque andaram fazendo umas... Domingo agora? É a gente que tem que fazer, né? Domingo agora o senhor começou? É verdade. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos ler o texto lá de Hebreus 11, versículo 1. Ah, eu gosto. A confiança, na verdade, na tradição de vocês deve estar a fé. A confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Pela confiança, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Pela confiança, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício maior. Aliás, Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim. Por isso ele foi reconhecido como justo ao receber de Deus esse testemunho com base em suas ofertas. Pelo fato de ter confiado, ainda continua a falar, mesmo estando morto. Pela confiança, bom, só até aqui, vamos até o versículo 4. Fé. Eu não gosto muito dessa palavra fé, porque ela em hebraico ela não existe. Ela é uma tradução do grego. Por isso que na minha tradução ela está como confiança. É uma palavrinha tão pequena, não é? O que é fé? Confiança, confiar. É confiar. Sem... Mas é uma confiança comum? Porque nem, por exemplo, eu confio em você. E aí? Essa é o testemunho de fé ou não? Qual a diferença? Para mim, confiança só em Deus, que Ele é o único que não vai me decepcionar. Eu não posso confiar no ser humano. Muito, muito não. Tem algumas pessoas que eu até boto uma fezinha, mas tem outros que eu não boto. Fé não, confiança não. Não. Mas essa fé... É falho, né? O ser humano é Mas, falho. por exemplo, nós temos um relacionamento há 20 anos, somos casados há 18, mas nos conhecemos há 20. Então, assim, eu confio na Zilda. Porque a convivência vai ir. E creio que a Zilda também confia em mim. A convivência vai aumentando a confiança. Mas essa fé aí que você está falando, não é fé em Deus? É, isso. A diferença, porque assim, a tradução da palavra fé é confiança. Em hebraico é confiar. Mas existe uma diferença entre confiar em Deus e a confiança que eu tenho, por exemplo, na Zilda. São confianças diferentes. Tá ok? Então, assim, o que é fé?
para nós. Qual a diferença de fé que eu tenho, a fé que eu tenho em Deus e nas coisas de Deus, na confiança que eu tenho, por exemplo, na Zilda? No ser humano, a gente confia a partir do momento que você conhece a pessoa. Quanto mais você conhece, mais você confia. Agora em Deus não, E Deus a gente mesmo assim, confia. às vezes acontece. É isso, O no contrário. ser humano sim. Agora Deus não, você pode, eu já ouvi falar assim, que a fé é que nem um salto no escuro. Você salta porque você tem fé. Você não vai cair, você não vai Você se não machucar. sabe qual vai ser aquela consequência. Você não sabe o que tem lá embaixo. Você não sabe que tem salta. aquela... Isso é fé. Em Deus, né? Em Deus. Em Deus. E isso é real ou não? Para todo mundo? Tem os que não creem em nada, né? Que aqueles que é ateu. Porque é ateu, não. Tá, mas... Então, fé é assim, eu não enxergo a Deus, mas confio nele. Sei que ele vai fazer aquilo que... Sei que ele quer o meu bem e que ele vai fazer todas as coisas contribuírem para o meu bem, é isso? Para o bem e para o que você tem que passar, né? Porque você só não passa o bem. Eu só não passo só o bem. Tem pedra no caminho. Mas sabendo, eu tenho a confiança, tenho a fé e a esperança de que mesmo quando passo por dificuldades, Deus está comigo. Eu não passo isso sozinho, mesmo não vendo a Deus. Então, fé, eu posso dizer, mediante aquilo que a Zilda disse, que a Marlene disse, eu posso dizer então que a fé é, por exemplo, é confiar que algo vai dar certo, ou que algo vai acontecer, mesmo não vendo, mesmo não sabendo e mesmo não enxergando. É isso que a palavra diz. Confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Então, quando eu falo que eu tenho fé em Deus, o que eu estou querendo dizer? Eu confio que Deus existe, confio que Deus está comigo, confio que Ele está presente, que Ele me ouve mesmo não enxergando a Deus. Mas a gente não enxerga Deus através exemplo, árvore, Das flores. gente, né? Isso é muito bom, isso é muito bom você ter falado. Porque assim, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós temos conhecimento de Deus, como nós temos vivência de Deus, quanto mais próximo de Deus quanto mais próximo de Deus, quanto mais tempo eu caminho com Deus, melhor é a minha compreensão de que Deus é o Deus Criador. Então eu consigo enxergar essas coisas. Eu consigo saber. Tudo em paz? Puxa a cadeira aí. Eu consigo ter a consciência dessas coisas mesmo. Mas para alguém que não tem esse relacionamento, que não tem essa confiança, não tem esse conhecimento de Deus, se perguntar para ele de Deus, ele vai dizer assim: Deus é o Deus Criador. Tudo bem, mas fala isso da boca para fora. Ele não consegue enxergar Deus nestas coisas. Essas coisinhas pequenas, né? Para nós é pequena, né? Mas não é pequena. Não, você já imaginou, por exemplo, a gente já vem conversando isso. Deus criou o mundo para a humanidade. Deus criou tudo isso para a humanidade. Deus criou a nossa galáxia, o nosso sistema solar por causa da humanidade. Já parou para pensar nisso, Vilma? Sabia que Deus ama tanta humanidade, ama tanta criação, que Ele criou o Sol, a Lua, a Terra, os planetas que envolvem nosso sistema solar para nós, por nossa causa. E cada estrela tem um nome, né? Toda estrela destruindo. Infelizmente, né? Gente, ó, tô chegando agora do hospital.
Eu só vim para falar um com vocês porque eu almocei, mas eu tô numa diarreia. É sério, eu só vim falar um oi, eu preciso ir embora para casa. Tudo bem, vai lá, não tem problemas. Que paz. Cheguei com a Lolô, não tá bem. E aí eu parei para comer, foi a pior merda que eu fiz da vida. Só um oi, tá? Tá joia, tchau, tchau. Então, estas coisas a gente só consegue enxergar quando nós andamos com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus. As pessoas que não têm, Meire, infelizmente não conseguem enxergar, não conseguem ver Deus na criação, na beleza da criação, porque não confiam em Deus. Então, a fé é aquilo que a gente não consegue enxergar em Deus. Tudo bem? É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Ficou bem claro o que é fé? Tá certo? Agora, ela também vem conforme o relacionamento vai avançando. Não é assim? Conforme vai se passando o tempo, você vai criando confiança naquela pessoa. Mas você também tem que fazer essa parte, né? Não fazer maldade. Relacionamento é uma via do quê? De mão única? Não, para você ter um relacionamento, você precisa do quê? Primeira, 2 pessoas pelo menos. Quem se relaciona com alguém. Tudo bem? E relacionamento é caminhar junto, é estar junto, andar junto, viver junto. Isso é relacionamento. E isso vem com o tempo. Tem um ditado popular que diz assim: você só conhece a pessoa quando você come um prato de sal, junto com ela. 1 quilo de sal. E olha que você comer 1 quilo de sal leva tempo. Muitos anos, né? 1 quilo de sal leva tempo, não leva não? Muitos Não anos. só da pressão, come sal. Precisa comer pouquinho. Precisa comer pouquinho. Vai levar anos, né? Ah, então. Você não chega lá, vou virar e falar assim: olha, vou viver com essa pessoa, vou comer 1 quilo de sal já logo no primeiro dia. Tome. Ah, você não consegue. Humanamente falando, é impossível. Por isso que relacionamento é algo que leva tempo. Tem vezes que chega lá, minha menina, 18 anos, entre namoro e casamento, e não deu certo. Porque é pior. E mesmo assim, o relacionamento humano Tentou. é complicado. Agora, o relacionamento com Deus, não. E você sabe por que para Deus esse tempo não existe esse problema? Sabe por quê? Sabe por quê, Arlete? Não. Porque Deus é eterno. E nós também fomos feitos para ser eternos. Mas por causa do pecado, nós perdemos essa eternidade no corpo que nós conhecemos. Através de Jesus ela foi restituída, mas para isso o corpo é necessário virar pó. Do pó fomos feitos e ao pó voltamos. Então, se Jesus não voltar antes e eu não subir com a turma, como dizia a minha tia, eu vou virar pó. E aí meu espírito volta para Deus. E minha alma? Nós somos formados do quê? Nós acreditamos num Deus trino. E o homem é feito à imagem e semelhança de Deus também nesse aspecto. Nós somos formados do quê? Espírito, Corpo, corpo, alma e espírito. Corpo, quer ver a nossa igualdade com a Trindade? Corpo, Jesus. A alma fala dos nossos sentimentos.
Lembra que nós já comentamos sobre isso? O que é a nossa alma? São as nossas vivências, as nossas experiências, né? Não é isso? Lembram disso? A alma, o que é feito da alma? Acabou o corpo, morreu. Apertou o paletó de madeira, abotoou o paletó de madeira, e aí? O que acontece com a alma? Só fica a alma, mas fica aonde? Eu vou subir. A alma, mas não, Ó, mas aí é o espírito. O espírito a Deus pertence e a Deus retorna. O espírito de vida. Lá no texto de Gênesis diz o seguinte: criou Deus o homem, formou do barro, soprou sobre ele o espírito de vida, e aí a união do corpo e da alma, e fez com o sopro de vida de Deus, o homem se tornou alma vivente. Então, primeiro, para existir a alma, você precisa de duas coisas principais: um corpo e o sopro de vida de Deus. A união do corpo com o sopro de vida de Deus que torna o homem alma vivente. Por quê? Porque a alma é o conjunto de tudo que você passou aqui, de todas as experiências que você teve, de todos os seus pensamentos, de todos os seus sentimentos, de tudo aquilo que você viveu. Essa é a alma. Morreu, acabou? A alma acaba, não, né? Acabou só o Será que ela Acaba só o corpo. se junta com o espírito? Retorna junto com o Espírito a Deus. E é ela que é julgada, e é ela que é ressuscitada com um novo corpo, eterno dessa vez. Tudo bem? É a alma que é responsável? Porque ela é o conjunto de sua vivência. E o espírito? O Espírito É a pertence vida. a Deus, é a vida. Respirar, Deus soprou e nós estamos vivos, isso é o espírito. Então o espírito não pega. Não. A alma pega. A alma pega. Nossa, Gente. o sentimento, o intelecto, é o que move a gente a fazer as Às vezes eu fico pensando, porque é bom a gente pensar nisso. Vamos citar o texto de novo. Formou Deus o homem do pó da terra. Vocês imaginam assim, ele criou uma escultura, foi lá e soprou sobre a narina fôlego de vida. E a junção do corpo com o sopro de vida de Deus tornou o homem alma vivente. Tudo bem? O que é a nossa alma? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas lembranças. Tudo bem? Vamos comparar isso com um computador? Você tem lá o computador, uma máquina. Lá dentro dessa máquina tem uma coisinha chamada memória. A máquina seria o corpo. Sem a memória, é uma máquina vazia. Você pode colocar ele lá na tomada, ele vai acender e vai ficar um monitorzinho lá piscando lá. Por quê? Porque ela não tem a memória. Se ela não tiver a memória, Não adianta. adianta em nada. tem alma. Tem alma. Tudo bem? Tá certo? Por isso que as pessoas, quando entram em coma, diz que o corpo está lá, ele está lá, funciona, beleza, tem vida, porque o espírito está lá ainda, mas não tem alma. Por quê? Deu algum problema no cérebro e o cérebro simplesmente parou. Não funciona. Vocês já ouviram falar de transplante? Naquela história dos transplantes? O que acontece com uma pessoa para ela ser doadora de órgãos? O que tem que acontecer?
Morte, não. Morte cerebral. Porque se ela morrer, se o corpo morrer, acabou. Aqueles órgãos que estão dentro dela. Um acidente também, tem gente que doa, né, de frio. Sim, por quê? Porque houve a morte cerebral. Ou seja, a alma sumiu. O cérebro parou. Kleber, exemplo, Morte cerebral. no caso, entra em coma, a alma para, né, de funcionar. Não, às vezes não. Sim, porque depois, como que a pessoa volta normal de novo? Porque a alma não abandonou o corpo. O cérebro está lá e ele está funcionando. E a pessoa não lembra de nada. Não. Nada. Nada, porque É como se precisa os três estarem em perfeita harmonia. Lembra que eu falei? Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Um não vive sem o outro. Um não está completo sem o outro. Nós também somos assim. Então, eu estou falando porque a minha irmã ficou, acho que uns 20 dias, né, em coma, como se ela estivesse dormindo agora. Ela falei para ela, você ficou 20 dias. Ela falou, nossa, amiga, eu fiquei tudo isso e não vê, não. Agora, a confiança, ela é uma ação, a fé, ela é uma ação ou ela é um sentimento? A fé é Hã? uma ação. Eu sinto pela minha fé. O que é isso? A fé Para você é uma ação. E aí, quem mais? A fé, ela é um sentimento ou ela é uma ação? eu tenho fé. É sentimento, vou trocar. É sentimento. É um sentimento que te leva à ação. Vamos ver o que Paulo fala? A fé é a certeza do que nós esperamos, convencidos das coisas que não vemos, por meio dela que a Escritura atestou os méritos dos antigos. Hoje nós somos salvos pela fé ou pelo sacrifício de Jesus? Pelo sacrifício de Jesus. Desde que eu tenha fé e convicção de que ele foi real e que ele morreu na cruz para me salvar. Tudo bem? Tá certo? Então, vamos provar isso através disso que nós estamos afirmando agora. Eu tenho fé que Jesus é o Messias, que ele é o meu Salvador, por isso confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador pessoal, passo pelo batismo das águas e a partir daí eu tenho a certeza de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Tudo bem? Tá certo? Então a fé, ela é um sentimento, é uma certeza das coisas que eu não via. Por exemplo, não presenciei a vida de Jesus. Mas a gente sabe, mediante a palavra, de que ele veio, morreu na cruz, de que ele é Deus, de que ele morreu para nos trazer a salvação. Isso aí é fé. Só que simplesmente ter essa certeza já me garantiu a salvação ou não? Acho que não. eu acho O que falta? que correr atrás, né? Praticar aquilo que está vivendo a palavra. Aquilo que Paulo diz, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, o velho homem teve que morrer, teve que ter uma ação aí. Qual que é a ação? Eu negar a mim mesmo. Eu deixar de ser aquele velho homem. Então, a fé sem obras, Paulo mais para frente vai dizer, fé sem obras é morta. Não adianta você dizer, eu confio em Cristo, confio que Jesus é meu Salvador. Sem atitude, resolveu alguma coisa?
Se eu não demonstrar isso através das minhas atitudes, através de mudança de vida, não vai rolar. Tudo bem? Tudo bem? Não adianta eu dizer eu tenho fé em Deus, mas não confio nele. As minhas atitudes não demonstram isso. Beleza? Tudo bem? Eu digo assim para a Zilda, eu confio em você, mas bota uma pessoa atrás dela para ficar vigiando ela. Fico querendo saber onde ela vai, onde ela fez, com quem ela teve, com quem ela vai. Isso é fé? Isso é confiança? Não, isso é desconfiança. Isso é fé da boca para fora. Mentira. Literalmente. Confiança, eu confio em você. Ah, eu vou em tal lugar. Beleza, vai lá. Isso é confiança. Tudo bem? Tá certo? Deu para entender essa diferença de fé? Mais para frente, Meire, em outra oportunidade, nós vamos explicar direitinho essa história do corpo, alma e espírito. Vai ser muito bom. Tudo bem? Muito bom, muito bom. Tá certo? Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse momento, Pai, que podemos estar falando, Senhor Jesus, da Tua palavra. Amém. E devemos lhe pedir em nome de Jesus, que a nossa fé, Senhor, possa estar sempre depositada em Ti. Amém. E que possamos ter sempre a certeza da nossa salvação, de que Tu és um Deus que nos ama e que tem prazer em nos abençoar. Amém. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, ó Pai, Amém. e aleluia.